damos conta como é urgente pensarmos um modelo alternativo de convivência, de sociedade, que garanta aos seres humanos uma vida minimamente decente, junto com os demais seres da comunidade de vida, porque a Terra não gerou só a nós, e devemos superar o antropocentrismo, que imagina que o ser humano é tudo e as coisas só têm valor quando ordenadas ao ser humano. Não, todas as coisas têm sua relativa autonomia, porque tudo que existe merece existir, tudo que vive merece viver. E são nossos companheiros e companheiras nessa aventura terrenal e cósmica. A Terra produziu os animais, as plantas, os peixes, as aves, como produziu a nós. Por isso somos todos irmãos e irmãs, como intuiu São Francisco na sua mística cósmica. E que nós hoje sabemos, por um dado empírico da ciência, que todos os seres vivos, desde a bactéria mais originária, passando pelos dinossauros, pelos cavalos, pelas plantas, chegando a nós, todos os seres vivos têm o mesmo alfabeto genético, isto é, os mesmos 30 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatáveis. Só a combinação diferente desses elementos produz as espécies diferentes. Mas ele nos mostra que nós somos todos irmãos e irmãs, somos primos entre nós. Somos construídos com os mesmos tijolinhos que todos os seres vivos são construídos. Por isso não há separação entre nós, uma planta e um animal. Entre o chimpanzé e nós, a diferença é apenas de um gene. E muitos biólogos dizem, seguramente ele tem esse gene, mas não tem nenhum interesse em ativá-lo, porque não quer virar gente. Está muito feliz lá no mato, subindo e descendo as árvores, comendo suas bananas. Talvez a nossa cultura seja voltar a ser macaco, sabe? Mas escaparíamos dessa angústia terrível de sermos humanos com consciência, sustentabilidade. A natureza garantiria, nesse equilíbrio sutil que ela estabelece, garantiria a nossa vida. Mas eu quero avançar um pouco na minha reflexão. Nós sentimos a urgência que nós temos que mudar. Nessa reunião da ONU que eu participei 2 vezes em abril, depois em junho, na declaração final daqueles 192 países que estavam lá representados, disse, o pior que nos pode acontecer é não fazer nada. Deixar que as coisas corram. Porque aí sim, infalivelmente, vamos ao encontro de uma tragédia ecológica humanitária. Nós temos que mudar se queremos viver. Então, aqueles valores e princípios que inspiraram as sociedades ocidentais, que se globalizaram, já não garantem mais um futuro de esperança. Ou nós mudamos, ou vamos ao encontro do pior. Agora, não basta dizer vamos mudar. São que princípios, que valores, quais são as pilastras básicas que vão garantir sustentabilidade e outro ensaio civilizatório. Não é pensar num outro mundo possível, agora se trata de pensar num outro mundo necessário. Outro mundo necessário. E eu vejo que 8 coisas são importantes, 4 princípios, 4 virtudes básicas. Porque não basta termos os princípios, temos que ter as práticas. Traduzir isso na forma concreta das relações nossas. Então eu acho que o primeiro princípio, vou ser breve porque está tudo escrito aí, vocês podem ler. O primeiro princípio é responsabilidade universal. Responsabilidade significa dar-se conta das consequências de nossos atos. Porque nós não éramos responsáveis, produzimos o aquecimento global. Nós não podemos mais hoje fazer o que queremos. Não podemos fazer as guerras que queremos. Porque elas são tão devastadoras e destrutivas que não deixam nenhum ser humano vivo. Eu até fiz um teste uma vez aqui. Quem mais animava o grupo da Carta da Terra, e continua animando, é Mikhail Gorbachev, que depois que saiu do governo, criou uma grande ONG internacional, a Cruz Verde Internacional, corre o mundo chamando a atenção, temos que salvar a Terra, porque caso contrário vamos para uma situação caótica. Eu perguntei ao Gorbachev, me confirma, é verdade que você podia pegar o telefone vermelho e deslanchar uma guerra nuclear contra o Ocidente? Ele disse, havia 2 generais enlouquecidos que viviam falando ao meu ouvido, vamos ao enfrentamento final
final com o Ocidente. Ele disse, nunca me passou essa tentação, porque eu sabia que só com as nossas armas destruiríamos toda a humanidade sem sobrar ninguém para contar a história. Imagine as armas dos americanos, dos franceses, dos ingleses e outras potências nucleares. Nós criamos isso. Então não podemos mais. Não podemos mais seguir tratando a terra como temos tratado, explorando, contaminando as águas, os solos, os ares, criando esse caos que está ocorrendo na humanidade. Não podemos, porque as consequências são terríveis. Então nós temos que incorporar um sentimento de responsabilidade coletiva. Não é nem inteligência, nem consciência, nem liberdade. A essência do ser humano é o cuidado. E nós estamos aqui porque nossas mães, quando nascemos, tiveram infinito cuidado de nos acolher. Porque se nos tivesse abandonado, nós não saberíamos descer do berço e procurar nossa comida. Teríamos morrido em poucas horas. Por que o cuidado é essencial? Porque ele é a pré-condição que tem que acontecer para que o ser, a realidade, se manifeste e surja. É o condicionador prévio de todos os nossos atos. Se a gente não cuida dos atos que faz, eles podem prejudicar, eles podem destruir a relação com o outro. Agora, tudo aquilo que eu faço com cuidado é bem feito. Tudo aquilo que eu amo, eu cuido. Tudo aquilo que eu cuido, eu amo. Então, hoje é a urgência de inaugurar uma ética universal do cuidado. Cuidado com o nosso entorno, cuidado com as relações sociais, cuidado com o nosso próprio corpo, com a nossa psique, com a nossa espiritualidade. Cuidado com o futuro que está ameaçado. Tudo tem que ser cuidado, porque assim nós regeneramos feridas passadas e evitamos feridas futuras. Porque essa é a virtude do cuidado. E as feridas que foram feitas no passado serão pensadas, serão curadas. E se nós cuidamos e tivermos o princípio do cuidado e da prevenção, evitamos danos futuros. Então hoje é urgente que nós cuidemos de tudo, especialmente dos ecossistemas, daquelas bases físico-químicas que garantem a reprodução da nossa vida, que significa cuidar dos solos. O Brasil é o maior consumidor de pesticidas do mundo, 13 bilhões de toneladas, que contaminam os solos, chegam ao nível freático, as águas são envenenadas, atingem os rios, matam os peixes, entram no código genético dos alimentos, nós os ingerimos e somos afetados. Então, nós temos que cuidar do nosso bem viver, pela qualidade da nossa vida, pelo nível de sanidade de nossos frutos, de nossos alimentos. Então, responsabilidade universal, cuidado essencial. E terceiro ponto importante é a cooperação. Nós sabemos hoje, cooperação e solidariedade. Nós sabemos hoje que o sistema do capital e toda a cultura moderna se rege pela concorrência e não pela cooperação. A lei básica do mercado é a concorrência de todos contra todos, só um triunfa. E não somos cooperativos. Nós, como seres sociais que somos, como pessoas que são nós, de relações em todas as direções, nós vivemos e subsistimos porque somos fruto de uma cooperação de nossos pais, da nossa família, da natureza. Os historiadores que analisam o processo de evolução da antropogênese, como surgiu o ser humano, nos deixaram claro que quando nossos ancestrais antropóides buscavam alimento, frutas ou caças, não os comiam imediatamente como fazem os animais, mas eles os levavam para o grupo, distribuíam de forma cooperativa e solidária, começaram pelos mais jovens, as crianças, passando pelos mais idosos e depois os adultos. Então foi a cooperação, a solidariedade, que nos permitiu o salto da animalidade rumo à humanidade. Se aquilo foi verdadeiro ontem, é verdadeiro hoje também. Se nós queremos sobreviver, temos
temos que dar as mãos. Temos que criar laços de cooperação de todos com todos. Não basta que algumas empresas façam revoluções moleculares na sua consciência, no seu modo de produção, e outras não. Todos temos que fazer, cada um tem que dar a sua colaboração. Caso contrário, não se cria aquela energia nova, aquele tsunami de bondade que vai criar uma nova consciência e permitir um salto para um outro paradigma, isto é, para um outro conjunto de valores, outras formas de produção, de distribuição e habitar esse planeta. Então a cooperação é fundamental entre todos os povos, entre todas as pessoas, em cada faculdade, cada saber, cada religião, cada grupo, cada governo, cada país, tem que dar uma colaboração para darmos o salto de qualidade, sairmos da crise, na direção de algo benfazejo, esperançador para todos. E o quarto elemento que não devemos esquecer, e que nos vem da tradição do Oriente, da tradição do budismo, que é a compaixão. Porque nós vivemos numa humanidade crucificada, num planeta doente e devastado, com grande sofrimento. O que diz a compaixão? Especialmente que era a virtude pessoal de Buda, que ela envolve dois elementos. Primeiro, diante da realidade, respeitar cada um dos seres, não invadir o espaço dele, não querer domesticá-lo, não querer dar lições, não querer agregá-lo e incorporá-lo na nossa visão de mundo, respeitar cada um dos seres. O segundo momento é voltar-se a cada